Esta é Tristã da Cunha, a ilha habitada mais remota da Terra. Ela fica no meio do Oceano Atlântico Sul, longe de literalmente tudo. A terra habitada mais próxima é Santa Helena, a 2.400 quilômetros de distância. Mas até eles também são isolados. O continente mais próximo é a Cidade do Cabo, na África do Sul, a mais 400 quilômetros além disso. E é só daqui que você pode ir para Tristão da Cunha em uma viagem de barco de 6 dias. Como não há pista de pouso na ilha, e Tristão não é um tipo único de local remoto. As ilhas Pitcairn, no Pacífico Sul, exigem voo até o Tahiti, depois até Mangareva, na Polinésia Francesa, e uma viagem de navio de 32 horas para chegar. Ou mesmo se não formos olhar para ilhas tipo, e eu não sei como dizer isso, Itokur-Turmit, na extremidade leste da Groenlândia, não tem estradas que a conectem ao resto do país por centenas de quilômetros. Você teria que voar para a Islândia, então, 1 ou 2 vezes por semana, há um voo para uma pequena pista de pouso na costa da Groenlândia, e de lá você ainda precisaria de um helicóptero ou uma viagem de snowmobile por 40 quilômetros para chegar à cidade. Com isso em mente, você se pergunta como esses lugares funcionam. Lembre-se, não são locais onde só cientistas vivem por alguns meses em estações de pesquisa. Existem assentamentos reais que vivem aqui o ano todo, sem obrigação. Então, como tudo isso funciona? Como é possível que essas pessoas em áreas tão remotas vivam bem? Quando você está tão distante do mundo, as regras normais não se aplicam mais. Antes de tudo, precisamos saber a que esses lugares pertencem, pois não são independentes e isso os ajuda a sobreviver pelo financiamento que recebem. Tristão da Cunha e as Ilhas Pitcairn, territórios ultramarinos britânicos, recebem milhões de dólares em financiamento federal para apoiar seus orçamentos anuais. Isso acontece na forma de manutenção de infraestrutura essencial, salários civis, educação, saúde e emergências críticas. Resgate em desastres, que na verdade foi necessário em 1961, quando o vulcão em Tristão da Cunha entrou em erupção, provocando a evacuação de toda a população para a Inglaterra por 2 anos. Em lugares sem uma base tributária viável, sem profundidade no setor privado e com isolamento geográfico extremo, esse apoio é o que impede o colapso imediato. Quanto a Itokur-Turmit, é uma parte da Groenlândia, então é tratada mais como uma cidade decadente dentro de um sistema nacional. Mas a Groenlândia é um território autônomo no Reino da Dinamarca. Então, como funciona é que a Dinamarca envia cerca de 500 milhões de euros por ano para a Groenlândia, cobrindo serviços essenciais como saúde e educação, o que representa mais da metade do orçamento público e 20% do seu PIB. Depois, a Groenlândia decide como usar os recursos, e assentamentos remotos como Itokur-Turmit recebem uma parte em salários de professores e profissionais de saúde, voos de helicópteros subsidiados, prédios públicos aquecidos e mais. Agora vamos começar pelo desafio mais básico: levar coisas até lá. Na maior parte do mundo, se você precisa de algo, vai a uma loja ou pede online e chega em 2 dias. Mas em Tristã da Cunha, com uma população de 240 pessoas, é um pouco diferente. No único assentamento da ilha, conhecido como Edimburgo dos Sete Mares, há uma loja, mas ela só tem o que o último navio trouxe, e esse navio só vem cerca de 8 a 10 vezes por ano. Esses navios maiores ainda precisam ancorar longe da costa, pois são grandes demais para o único porto da ilha. O porto de Calshot é muito pequeno e raso, então os suprimentos são passados para barcos menores e levados ao pier. Mas isso só ocorre com o mar calmo. A ilha fica nos 40 rugidores, uma faixa do oceano conhecida por ventos constantes, vindos do oeste e mares agitados. Não é incomum que um navio chegue e tenha que esperar dias até que as condições estejam seguras o suficiente para descarregar qualquer coisa. Então, se você esqueceu de pedir alguma coisa ou o navio não conseguiu atracar por causa do tempo, o que é muito comum, você espera semanas, às vezes meses. O mesmo vale para a ilha Pitcairn. Porém, com uma população de cerca de apenas 35 pessoas, navios de abastecimento chegam ainda mais raramente, só a cada 3 meses, e como em Tristã, não há porto adequado. O navio de abastecimento MV Silver Supporter, ancorado perto da Baía Bounty, transfere suprimentos para barcos longos, pilotados pelos moradores. É uma atracação difícil, pois a baía é rochosa e as ondas imprevisíveis ao chegar suprimentos. O transporte ainda não terminou. Tudo deve ser levado morro acima com dificuldade, por um caminho íngreme do desembarque até Adamstown, em Itokur-Turmit.
Com a maior população das três, com 350 pessoas, é especialmente complicado, já que não é cercada por oceano aberto, mas sim por gelo. Durante o inverno, o mar congela completamente, cortando o acesso de barcos por cerca de 3/4 do ano. Os suprimentos chegam principalmente por via aérea quando possível, mas a cidade não possui pista de pouso. A mais próxima é Nerlerit Inart, a cerca de 40 quilômetros da costa. Suprimentos em grande quantidade, como combustível, chegam apenas 1 ou 2 vezes por ano, quando um navio-tanque aproveita a breve janela do verão antes do gelo fechar o caminho. Estocar suprimentos é essencial nesses lugares remotos, mas o que os moradores realmente fazem lá? Bem, em Tristão da Cunha, as águas ao redor da ilha são o lar da lagosta de Tristão, que é muito valiosa, então a pesca da lagosta é realmente a única indústria privada. Existe uma fábrica onde as lagostas são congeladas para exportação. Os navios levam a carga para a Cidade do Cabo, de onde é distribuída internacionalmente para os Estados Unidos e Japão. Mas aqui está o que é interessante sobre a economia de Tristão. Ela não é totalmente capitalista como na maioria dos lugares. A terra em Tristão não pode ser comprada ou vendida, ela é de posse comunitária. Estrangeiros não podem simplesmente comprar propriedades. É preciso a aprovação do Conselho da Ilha, e mesmo assim, a terra é alocada, não vendida. Cada família tem um campo próprio para plantar batatas para uso pessoal. O gado pasta em terras comunitárias. É parte autossuficiência, parte socialismo comunitário, estruturado dessa forma desde que os primeiros colonizadores chegaram. Também não há imposto de renda lá. O governo da ilha gera receita por meio de taxas, de licenças de pesca, venda de selos para colecionadores e turismo em pequena escala quando navios de expedição fazem paradas. Mas com apenas 240 pessoas e o Reino Unido cobrindo os serviços essenciais, não precisa ser. Quanto a Pitcairn, com apenas 50 pessoas não há nenhuma fábrica funcionando, mas a terra é extremamente rica em agricultura e peixes. A maioria das famílias cultiva seu alimento e a principal indústria é o mel. Veja, as abelhas em Pitcairn são especiais porque a ilha é tão isolada que elas nunca foram expostas ao ácaro varroa ou a doenças que devastam colmeias em outras partes do mundo. Assim, o mel de Pitcairn é certificado, orgânico, livre de doenças e vendido como um dos méis mais raros e puros do mundo. A cooperativa de produtores das Ilhas Pitcairn administra a operação, exportando principalmente via Nova Zelândia. Além do mel, os selos, assim como em Tristão da Cunha, são itens de colecionador devido à sua raridade. Devido ao isolamento e à pouca população, é um nicho, mas já é alguma coisa. E então temos Itokor Turmit. É mais populosa do que qualquer uma dessas ilhas, mas o modo de vida é ainda mais tradicional. Caçadores locais têm sobrevivido da caça à baleia e ao urso polar por gerações, e isso continua até hoje. O turismo é um importante fator cultural e econômico na região, crescendo em relevância e sendo o único setor privado. Impulsionado por seu isolamento extremo no Ártico, cultura inuit única e paisagens deslumbrantes, então, o que o futuro reserva para esses assentamentos remotos? Bem, surpreendentemente, as estratégias de manutenção deles são diferentes. Vou explicar. Para Tristão da Cunha, o futuro é preservar sem crescer. A população deles é pequena, mas permaneceu estável por décadas. O Reino Unido vê a ilha como um local que deve existir, mesmo que nunca seja economicamente viável. Não se espera que Tristão cresça, mas espera-se que sobreviva. É por isso que ainda há alguns projetos de modernização e infraestrutura sendo realizados na ilha, como a construção do Centro de Saúde Comogli, em vez de manter o antigo hospital. Enquanto isso, em Pitcairn, a situação é o oposto. Claro, está recebendo algum financiamento e tudo mais, mas a estratégia do Reino Unido para lá é mais voltada para um declínio controlado. Serviços básicos são mantidos, obrigações legais cumpridas e residentes protegidos, porém falta esforço duradouro para preservar o assentamento. Talvez isso seja bom, afinal, devido ao escândalo de abuso que eles tiveram, que é horrível demais para ser citado no YouTube. Ao contrário de Tristão da Cunha, não há nem mesmo um hospital na ilha. O mais próximo fica a pelo menos 2 dias de navio, no Tahiti ou na Nova Zelândia. Então, se houver uma emergência médica, bem, é isso. Finalmente, com Itokor Turmit, a situação é um pouco complicada. Não é algum território ultramarino, é literalmente parte da Groenlândia. Apesar de ser o único assentamento no leste da Groenlândia, eles não fazem de tudo para garantir sua sobrevivência. Na verdade,
Cabo Hope, que era um assentamento a apenas 14 quilômetros a oeste de Itokur-Turmit, foi abandonado em 2005. A cidade não tem futuro garantido, mas enquanto houver moradores, receberá apoio. Porém, as mudanças climáticas dificultam ainda mais. O gelo está recuando, o que, embora torne a área mais acessível para navios de cruzeiro e turistas, também está prejudicando a caça, da qual a comunidade depende. Os padrões de ursos polares e focas estão mudando. O modo de vida tradicional que sustentou Itokur-Turmet por gerações pode não sobreviver a este século. Algo com que esses 3 lugares também precisam lidar é a realidade das gerações mais jovens. Deixe-me explicar. A maioria das pessoas nessas comunidades é mais velha. Em Pitcairn, aposentados já são maioria em relação aos trabalhadores. Para os jovens, há poucas opções nesses locais. Quero dizer, em Tristão da Cunha, em Cristênia, literalmente só existe um pub, o Albatross Bar, os outros não têm nada parecido. Mas, mais importante, existe a questão da educação. Todos eles têm apenas uma escola, geralmente funcionando até os 15 ou 16 anos de idade. Depois disso, em Tristão, os alunos precisam sair para estudar no Reino Unido ou na África do Sul. Em Pitcairn, as crianças são enviadas para a Nova Zelândia e em Itokur-Turmit. Os alunos precisam ir para Nuuk, a capital e maior cidade da Groenlândia, com uma população de apenas 20 mil pessoas, ou para a Dinamarca. Por causa disso, a migração não é realmente uma escolha, mas faz parte do ciclo de vida. Uma vez que os jovens vão embora, muitos não voltam. Eles criam círculos sociais em outros lugares, encontram empregos ausentes em casa e se acostumam com uma liberdade e oportunidades que esses assentamentos não podem realmente oferecer. Voltar muitas vezes significa abrir mão disso. Menos carreiras, menos pessoas da sua idade, menos opções. Quando se trata de relacionamentos, isso é ainda mais claro nos 2 territórios britânicos. Em Tristão da Cunha, todos os 240 habitantes descendem de apenas 15 colonizadores originais, 8 homens e 7 mulheres que chegaram entre 1816 e 1908. Basicamente, só existem 7 sobrenomes em toda a ilha, todo mundo é parente de todo mundo. Pesquisadores médicos já estudaram Tristão justamente por causa disso. A asma afeta quase metade da população. Rastreada até apenas 3 desses colonizadores originais que carregavam o gene, Pitcairn é ainda menor. Existem apenas 4 ou 5 sobrenomes de família, todos descendentes dos amotinados do Bounty e seus companheiros taitianos, que chegaram em 1790. Encontrar um parceiro sem sair não é realmente possível. Apesar de tudo isso, as pessoas têm permanecido. Em 1961, todos os moradores de Tristão foram evacuados para a Inglaterra devido ao vulcão e poderiam ter permanecido lá. Eles tinham acesso a tudo, mas a maioria decidiu voltar mesmo assim. Vou dizer, o fato desses assentamentos ainda existirem é significativo, mas, sinceramente, o declínio parece inevitável. Pitcairn tentou reverter isso. O Reino Unido fez campanhas de recrutamento oferecendo terra gratuita e assistência com moradia para quem estivesse disposto a se mudar para lá. Mas, basicamente, ninguém aceitou a oferta, e isso não deveria ser uma surpresa. Até vilarejos despovoados em Itália e Espanha, com clima e comida melhores, e a 2 horas de grandes cidades, têm dificuldade para atrair novos moradores. Apesar dos incentivos, se vilarejos ensolarados da Sicília não atraem pessoas suficientes, que chance tem um lugar a 32 horas de barco do Tahiti? O mundo está cada vez mais conectado, mas não de uma forma boa para cidades isoladas. Então, no fim das contas, essas comunidades não estão lutando só contra a geografia, mas também contra o tempo. Enquanto jovens precisarem sair para buscar futuro, a questão não é se esses lugares sobrevivem hoje, mas quantas gerações ainda restam para eles. Obrigado por assistir. Inscreva-se para mais conteúdos como este. Até o próximo vídeo.